Agora vamos fazer uma revisão bem básica entre alguns tipos de dispositivos que a gente tem para execução de algoritmos de IA. E aí, dentro da estrutura básica dos chips, a gente tem os transistores. Então, basicamente, vai ser uma unidade baseada no material semicondutor que ele pode alternar seu estado entre 0 e 1. Então, 0 e 1 vai definir que informação ele está armazenada ali naquela unidade. E aí, geralmente, a gente tem também um capacitor que armazena essa carga dentro de uma memória que vai dizer para a gente se aquela posição ela tem a informação ou não, que é o sistema que a gente utiliza nas arquiteturas computacionais baseadas em binário 0 ou 1. Esse conjunto de informação vai definir para a gente o dado que está armazenado. Então, na nossa memória, por exemplo, a gente tem essas unidades básicas do chip, que são utilizadas tanto para fazer o processamento quanto o armazenamento de informação. E para o armazenamento na memória, a gente tem um conjunto de bancos. Tá? Tem uma unidade que vai ter bancos de informação. Cada banco vai ter um conjunto de array que tem um conjunto de células. E essas células elas são compostas por unidades que têm um transistor e um capacitor. Então, cada uma dessas unidades vai guardar um bit de informação. Esse bit de informação ele vai estar alocado em arrays que está armazenado nos bancos que a gente tem na nossa memória. E isso vai ser conectado através do nosso barramento que faz a comunicação entre as unidades de processamento e esses bancos de memória para a gente recuperar as informações que estão armazenadas nos arrays. E a gente tinha a lei de Moore em relação aos transistores, que os transistores no chip, a tendência era a diminuição da dimensão dos transistores, então a gente poderia botar mais transistores no chip e reduzir o custo de produção dos chips. Então, essa linha ela seguiu a tendência da lei de Moore de produção de chips, mas à medida que se foi avançando, foi visto que o sistema de processamento sequencial que a gente tinha nas CPUs, ele não estava melhorando a performance, então tem um limite de melhoria que a gente tem utilizando o sistema, o controle lógico sequencial. Então a gente necessitou do paralelismo para executar os nossos algoritmos de inteligência artificial de forma eficiente, que isso foi fornecido pelos GPUs. E da mesma forma a gente não tinha um crescimento linear da eficiência desses processadores. A partir de um certo ponto, diminuir o tamanho, aumentar o número de transistores, não aumentar a eficiência dos processadores. E da mesma forma existe um limite físico também para o tamanho dos transistores que a gente tem em cada chip. Então, na medida que esse tamanho for diminuindo, a gente começa a ter mais vazamento de carga. A gente precisa de, por exemplo, mais material para isolar essa carga aqui dentro do semicondutor. Mas, mesmo com o aumento desse isolamento, ainda assim pode ocorrer vazamento. Então, essa mudança de tecnologia, mais recursos para o desenvolvimento, acaba aumentando o custo de produção do chip. E aí a gente tem um esquema de predição, de avaliação do custo de design dos chips baseado no tamanho dos nós, no tamanho das unidades de transistor que a gente tem. Então a gente vê que na medida que a gente vai evoluindo, o custo ele também vai aumentando. E aí não necessariamente essa diminuição ela é associada com uma melhor eficiência. Então a gente pode ter mais eficiência do transistor, mas do sistema computacional como um todo a gente pode não ter tanto ganho. Então a gente tem, por exemplo, a gente pode ter uma eficiência alta de cada unidade, mas não tem um ganho considerável de velocidade das unidades de processamento. Isso vai depender
toda a arquitetura da unidade do processador, como ele computa a lógica e faz o controle de branch para executar as operações. Então, mesmo que a gente melhore a eficiência das unidades de transistor, não necessariamente a gente tem um ganho de eficiência nos processadores que são produzidos, porque vai depender de diversos fatores de design, como a gente viu anteriormente, em relação ao número de operações, em relação à área do chip ou número de unidades que a gente tem para fazer o processamento. E aí surge essa necessidade de chips de domínio específico para melhorar a eficiência de execução dos modelos de redes neurais profundos. Então a gente tem chips voltados para AI, que tem mais unidades para fazer execução paralela, e tem um sistema de memória otimizado para os acessos de memória que a gente precisa nos nossos modelos de redes neurais. E da mesma forma a gente tem linguagens de domínio específico que mandam instruções para o nosso chip de forma otimizada para maximizar o uso dos recursos que a gente tem disponível. Então a gente vai ter nos hardwares especializados estruturas que são voltadas para o processamento das operações que a gente precisa em redes neurais profundas, o foco no processamento paralelo, não na lógica de controle complexa como a gente tem nas CPUs, e a gente consegue um alto número de operações por segundo dentro do chip. A gente tem um grande número de cores para executar mais operações no mesmo instante. A ideia dos chips de AI é que a gente execute um grande número de operações em paralelo. A gente tem a linguagem de IA que consegue traduzir os modelos de forma eficiente para o nosso hardware. E a gente possui diferentes estruturas para armazenar os modelos e realizar as inferências. Ter mais capacidade de memória, por exemplo, para guardar mais informações e realizar a inferência ou treinamento dos modelos. E dentro das categorias de chip para IA, a gente destaca as GPUs, as FPGAs, os ASICs e as unidades de processamento neurais que podem estar dentro desses sistemas e executam as operações de redes neurais de forma mais eficiente. E diferentes chips podem ser usados para inferência e treinamento. A gente viu que os requisitos de treinamento e de inferência eles são diferentes, e a inferência nem sempre se beneficia do processamento paralelo. A gente vai ter mais informação sendo utilizada no treino, e diferentes aplicações vão ter diferentes requisitos. Por exemplo, uma aplicação pode requerer mais velocidade do que precisão, ou mais eficiência do consumo de energia. O dispositivo móvel não tem que se preocupar com o consumo de bateria ou o tempo que a gente leva para fazer inferência, para não utilizar muito recurso do dispositivo. E a gente tem uma comparação da performance da CPU, utilizando a CPU como baseline em relação aos chips que tem uma estrutura que consegue executar os sistemas neurais de forma mais eficiente. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para acurácia, inferência de acurácia, a CPU ela consegue taxas que são equivalentes ao que a gente tem em GPU. A gente tem as operações de canto flutuante e de inteiro, então a gente não tem a perda de acurácia para os modelos. Inclusive, essa acurácia ela vai ser bem maior do que sistemas mais simples, como por exemplo um FPGA ou um ASIC, que podem variar bastante, dependendo do chip que a gente estiver utilizando. Mas se a gente olhar como baseline a CPU executando o modelo, a gente vê que para treinamento e inferência, a gente pode ter um ganho muito maior utilizando a GPU, por exemplo, de até 10 a 100 vezes de eficiência, ou até 10 a 1000 vezes de velocidade no treinamento, e da mesma forma para inferência. Então a gente vê que o ganho de treinamento ele é bem maior do que o ganho que a gente tem para inferência, por causa desses requisitos. Né? Na inferência a gente não tem geralmente muita informação sendo processada, enquanto no treinamento a gente precisa de mais dados, mais informações, mais recursos para otimizar o modelo. Foi o que a gente viu também no exemplo de execução da convolução. E a gente tem uma relação de fabricantes para cada categoria da GPU, FPGA e ASIC, então a gente tem diferentes fabricantes de transistores e
as fabricantes do chip de processamento. Então, dentro da GPU, a gente tem as mais conhecidas, a NVIDIA e a AMD. E aí, dentro do FPGA, a gente tem também a Intel. E no ASIC a gente tem a Cerebras e a Google. E também a gente tem a ASIC da Intel. Então, a gente tem diversos dispositivos de diversos fabricantes, cada um tem características de tamanho dos nós, dos transistores, vindo de diferentes fabricantes e aplicam essas unidades dentro da produção dos chips. E aí, dentro do mercado de GPU, a gente tem as duas principais, a AMD e a NVIDIA. E aí já dentro dessas fabricantes a gente já tem arquiteturas e bibliotecas que são voltadas para otimizar a execução de inteligência artificial dentro desses dispositivos. Então a gente tem a hierarquia de sistemas da AMD, que já se comunica com TensorFlow, PyTorch ou MMX. Ou a gente tem na NVIDIA bibliotecas e APIs para otimizar a execução de inteligência artificial em diferentes tarefas. E a NVIDIA ela foi pioneira nesse quesito de propor plataformas e modelos para execução eficiente em seus chips. E ela já provê diversos serviços em diferentes áreas de inteligência artificial. Então, já tem infraestruturas e plataformas para execução eficiente de modelos. E já tem modelos em diferentes aplicações que podem ser utilizados dentro da plataforma da NVIDIA. Então, a NVIDIA tem toda uma plataforma de processamento de dados, treinamento de IA, inferência e deployment de modelo que podem ser utilizadas com recursos dele. E aí tem até uma menção do CEO da NVIDIA dizendo que a NVIDIA ela deixou de ser uma empresa que faz chips gráficos e está indo na direção de a produção de hardware voltados para modelos de learning. Então existem ainda hardware de processamento gráfico dentro dos chips que a gente tem da NVIDIA. Por exemplo, tem tecnologias como DLSS, que melhora a eficiência de renderização das placas, ou Ray Tracing integrado. Mas a NVIDIA já está voltando para estruturas e placas que são voltadas para a execução eficiente de modelos de redes neurais, como por exemplo a H100, que tem diferentes tipos de operadores e diferentes estruturas para multiplicação de matrizes eficientes. E um exemplo de ASIC que a gente tem é a TPU da Google, que tem uma estrutura integrada para a execução dos modelos de redes neurais. E a gente tem exemplos de unidades de processamento neural também, que vai ser especializada para realizar cálculos dos modelos de deep learning. Então essas unidades elas vão ter foco na eficiência energética e no processamento paralelo, podem ser utilizadas em diferentes aplicações e a gente já tem vários exemplos de unidades de processamento que são aplicadas em diferentes sistemas. Então, dentro da Apple Neural Engine, a gente tem NPUs da Apple que são aplicados nos smartphones, ou no sistema da AWS Inferentia, ou até no TPU da Google, ou nos processadores Qualcomm com Hexagon. Então a gente já tem vários exemplos de NPUs que já são usados no mercado atualmente. E dentro do sistema mobile a gente tem chips integrados, que já tem processamento, as unidades de processamento neural, unidades de processamento gráfico integrado em um único chip. E a Intel ela já está entrando também nesse mercado de chips integrados com unidades de processamento neural. Então tem chips com foco na eficiência dos modelos de AI. E esses chips a gente vai ter uma GPU dedicada, uma NPU, unidade de processamento neural dedicado para executar as operações de modelos de IA, e a CPU para realizar esse controle, realizar a lógica de controle do programa.
Da mesma forma, a gente tem processadores mobile Qualcomm que já tem diferentes estruturas em diferentes aplicações de IA, então voltadas para captura de fotografia, a execução de alta performance ou AI generativa. Então, dependendo da especificação do chip, a gente também vai ter uma CPU, uma GPU e vai ter uma unidade de processamento neural para acelerar as operações. Então, a gente tem a aceleração de operações de tensores, de vetores, inferências com tiles. Então, dependendo do fabricante da estrutura da unidade de processamento, a gente vai ter diferentes features que vai estar sendo utilizado no dispositivo. Então, a ideia é que um dispositivo móvel, por exemplo, a CPU, ela faça a lógica do controle do sistema operacional dos aplicativos. A GPU ela vai ser dedicada para o processamento gráfico, enquanto toda operação que necessite dos sistemas de inteligência artificial vão ser passadas para a NPU ou as estruturas neurais dentro de cada dispositivo.